Essa é uma semana que começou complicada, né? Nós tivemos aí muita coisa dos bastidores, muita discussão, tudo a partir de um clássico. Cadê as imagens desse clássico? Clássico que terminou 1-1, né? E que começou toda a confusão, porque não gostaram da arbitragem de fora, depois teve o problema do aperto aí entre viagens. O que vocês acharam dessa semana aí, de pós-clássico, que foi mais conturbada que o próprio, hein, Ivan? Eu acho que começa, antes desse clássico, começou com desrespeito ao público, ao torcedor. Porque se existe uma lei do futebol que proíbe um time de entrar em campo com menos de 62 horas, isso deveria ter sido respeitado, não foi. E de novo é desrespeitado. Eu acho que aí, no caso, nós temos que ir para a parte legal da coisa e você tem que observar esse lado. Se existe essa regra, tem que ser seguida essa regra. E ela não foi seguida a hora nenhuma. Quer dizer, ajuda a avacalhar o espetáculo. Eu concordo, você perde na qualidade técnica, mas eu também não vou eximir os clubes de culpa. O Atlético, nem tanto. O Cruzeiro, sim, saiu prejudicado. Agora, o Cruzeiro tinha essa tabela do Campeonato Mineiro há muito tempo. Saiu da Libertadores. Por que não procurou as detentoras do direito de transmissão no início da competição? E outra, o show de incompetência. Porque se os dois tivessem classificados, um em primeiro, outro em segundo lugar, sem dúvida alguma, a TV teria muito mais facilidade de colocar um para jogar num sábado ou no domingo. Agora, já não terá o espetáculo da final. E aí os clubes ainda querem exigir jogar no sábado. Eu entendo o lado dos clubes, mas foi um show de incompetência dos dois times. No caso, o Cruzeiro um pouco pior, porque saiu mais prejudicado ainda. Eu queria lembrar que tem uma semana situação... sem jogar. Eu queria lembrar Exatamente. de uma situação que não é só uma televisão que tem está envolvida nisso. São aí mais. Que as pessoas esquecem, né? Que esses motivos de os jogos do Cruzeiro serem às terças-feiras são por uma imposição da Fox, que é detentora dos direitos, né, na TV a cabo, e que obrigam o Cruzeiro a atuar ou na terça ou na quinta. Quer dizer, aquele negócio, vamos empurrar para quarta-feira. Eles não deixariam, não seria possível, fora as confusões no entorno aí de eventos, né, onde tudo pesa, ainda mais que a gente sabe que na Conmebol quem manda são os argentinos, né? Não, existe outra coisa que ninguém pensa. Existe pelo regulamento da FIFA, o torneio FIFA tem preferência sobre o torneio sul-americano, esse sobre o torneio nacional e esse sobre o torneio regional. Quer dizer, nunca um jogo do Campeonato Mineiro pode ser mais importante que um jogo da Libertadores. Sem dúvida. Embora o dinheiro seja melhor. Seja melhor. Engraçado isso, né, cara? O Corinthians enfrentou uma maratona dessa em fases preliminares do Campeonato Paulista. O Corinthians não está enfrentando essa maratona de jogos agora. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Então, cabia ao Cruzeiro ter procurado a TV antes, porque, gente, todo mundo fala que o futebol é muito profissional, os jogadores ganham muito, não pode jogar nesse gramado, mas tem muito amadorismo. Você tem um departamento de futebol para cuidar de tabelas, aqui na TV Alterosa é isso, tem uma viagem, vocês têm que estudar, tem que saber que dia que sai, que dia que volta, se não vai ter conflito de programas. Na rádio, Itatiaia é da mesma forma, no futebol tem que ser tratado de forma profissional. O clube não pode, em cima do lance, faltando uma hora para uma decisão, uma semana, querer mudar uma coisa que já estava prevista lá atrás. Show de incompetência. Você trabalha com imprevisto. Nesse caso, até o repórter chega a opinar. Não acho que deva ir assim, porque aí vai ficar muito em cima da hora. É melhor ir na véspera porque dá tempo de fazer mais coisa. Claro. Tudo é bom senso. E funciona aqui, por que não vai funcionar lá? Claro, e se tivesse vencido o Tombense no Mineirão, no caso do Cruzeiro, não teria acontecido isso. Sem dúvida alguma, um jogo poderia ser prejudicado. Domingo passado teria jogado. Mas nesse sábado, sem dúvida alguma, o Cruzeiro poderia ter jogado contra o Tombense. No caso, hoje, né? E o Atlético amanhã, o Cruzeiro teria tempo hábil. Então, os dois times pecaram. Só atualizando, Ivan, porque as pessoas podem ter passado um disco voador, né? Tá voando demais por aí. O que aconteceu durante toda a semana foi uma discussão com relação à data, se seria no sábado, se seria no domingo. O Cruzeiro queria que o jogo fosse no sábado para que fosse respeitado o prazo mínimo para descanso de jogadores e tudo mais. E o que aconteceu foi que um conflito entre interesses que colocou o presidente Gilvan atacando, inclusive, presidente de federação, que também a própria emissora detentora. Não agiu como presidente de federação também, não. Pois é, vamos discutir um pouquinho dessa questão da federação. Cada um tem a sua parcela. Porque a federação, a função dela é proteger o seu filiado. Não, o problema todo é a incompetência dos dirigentes, mais uma vez, que não é a primeira vez que isso acontece, a incompetência dos dirigentes coloca o jogador em xeque. Quer dizer, o grande erro começa em cima. Por que ficaram 2 semanas sem jogos no Campeonato Mineiro?
Que beleza, que maravilha. E outro detalhe, Ivan, o que é curioso é que durante a competição tivemos jogos isolados em quarta-feira e tudo, e os técnicos sempre poupando jogadores. A gente vai poupar jogador aqui, vamos poupar ali. Às vezes, não ter poupado o jogador em um jogo ou outro, poderia ter feito 3 pontos a mais e não estaria sofrendo isso. E agora que não pode poupar, tem que enfrentar a maratona. Então é para todo mundo repensar. O departamento de futebol, departamento jurídico, departamento técnico, enfim, treinadores, jogadores. Isso é para repensar no geral. E agora ficou espremido realmente. Então, esse negócio de poupar jogador, tem muitas vezes entra um jogador em campo que não devia nem passar na porta do estádio. Está cheio de jogador assim hoje. E jogador que machuca no treinamento. Que eles estão é mais grave. Aí você deixa de colocar o cara para jogar, para machucar durante o treinamento. E vamos ver o resultado dessa bagunça aí que foi essa semana? Na tela aqui para mim, classificação da Libertadores. Primeiro vamos ver o grupo 3 do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu a liderança do grupo. Foi para segundo lugar, primeiro está o Sucre, vai ser um confronto direto na terça-feira, né? E o Huracan da Argentina, 7 pontos, e o Mineiros, tchau. Os dois vão jogar, quer dizer, mais uma chance de Huracan. Você já sabe que o Huracan vai somar 3 pontos, né? Meter 3 pontos. Agora, pode o Cruzeiro, pelo amor de Deus, pegar um dos piores times do grupo, não tinha ganho de ninguém dentro do estádio deles, perder 7 pontos para esse time, gente? Não. De maneira nenhuma. Foi resultado dessa correria? Porque foi o alegado, a princípio, né? Não acho que tenha sido o problema da correria. O problema é que o Cruzeiro sofre de um problema. O Cruzeiro se desfez de 6 jogadores e está refazendo o time. E refazer o time no começo da temporada, para você disputar uma Copa Libertadores, é meio complicado. Deixa eu ver as imagens dos jogadores. Milton, deixa eu ver as imagens dos jogadores na Argentina enquanto a gente conversa aqui, porque foi muito... eu achei o pior disso tudo, não só a questão do desgaste, mas algumas opções que o Marcelo Oliveira fez e que não estão funcionando. Eu vou falar dos 2 times, tá? A princípio, vou começar pelo Cruzeiro pela sequência aí. Mena. Não dá mais. Não dá. O que é que está acontecendo com o Mike? O Mike está desgastado, porque o Mike é um dos mais exigidos do grupo. Eu vejo assim, quando tem um jogador aí que não podia, é um que não pode passar na porta do estádio, é o caso do William Farias. Acho que torcedor nenhum quer ele no time. E o Marcelo cisma escalar o William Farias. Eu acredito que o Mena ele vai ser o titular da Libertadores, claro, porque o Fabrício não pode ser inscrito, já estava pelo Internacional. No Campeonato Mineiro, ao que parece, amanhã o Marcelo deve colocar o Fabiano na direita e deve colocar o Fabrício na esquerda. O Mena nunca mais vai ver a titularidade da camisa do Cruzeiro. O William do Bigode tem sido titular, enquanto o Alisson não joga. É outro também que perdeu o futebol. Agora eu concordo com você. O Mike, ele esqueceu de jogar bola. Esqueceu de jogar bola. Acho que está exigido demais, muito desgastado. Foi o jogador que mais jogou passado. Eu sou muito fã do futebol do Mike. Acho que o Brasil inteiro viu esse garoto, sentiu nele, é uma promessa, né? Claro. Evidente. Mas não consegue fazer um cruzamento, um lateral que não consegue acertar. Isso é treinamento, né? Será que está faltando treinamento só, Ivan Drummond? Isso é treinamento. O que está acontecendo? Cruzamento se faz com treinos. Eu lembro a história do Cafu. O Cafu esteve treinou aqui em Belo Horizonte, inclusive. Chegou a treinar no Atlético. Se eu me recordo bem, era no Atlético. O Cafu não sabia cruzar. O Tele chegou no São Paulo, pegou e ensinou ele a cruzar. Cruzamento é treinamento. Isso faz parte. E não está dando tempo nem de treinar, né? Não, essa rotina terrível, nessa correria braba aí. Mas de destaque positivo, assim, a gente esperava muito mais desse time do Cruzeiro. Eu tive com o Marcelo ao final do Clássico e falei assim, Marcelo, os 2 últimos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro mostrou uma coisinha a mais. Estava com raça, estava correndo, estava com vontade em campo. Marcelo concordou essas últimas 2 partidas. Eu gostei muito, mas essa aqui, aí, nesse estádio do Huracan, estádio famoso lá pelo filme O Segredo dos Seus Olhos, estádio de cinema, o Cruzeiro protagonizou um drama, que foi a pior apresentação do ano do Cruzeiro. Eu acho que está todo mundo esperando que o Cruzeiro volte a jogar o que jogava antes, quando tinha o time com o Ricardo Goulart principalmente. Esse time do Cruzeiro peca numa coisa para mim, que é um troço fundamental. Se não chutar, não entra. O time não chuta gol. Não chuta. E quem fazia essa batida de fora, geralmente era o Ricardo Goulart. E cria poucas oportunidades. Agora, o que não pode acontecer é você escalar o time com 3 volantes. O Marcelo falou que isso não altera para ele. Altera claro que sim. Se você tiver 3 volantes da qualidade lá do Cross, enfim... Se for 3 Henrique, tudo bem. Exato. Agora não são 3 aí. Agora, não pode isso. Com 20 minutos de jogo, você está tomando 2-0, você jogando com 3 volantes. Se o time não cria, e o setor defensivo... Mas tem mais coisa que não pode, peraí.
Tem mais coisa que não pode. Com 20 minutos você tomou, 25 minutos você tomou 2 gols. O segundo gol, zagueiro nenhum pode tomar aquele drible que o Paulo André tomou. Sem dúvida. Jamais. O Bayern de Munique tomou 2 também do Porto. E o Bayern de Munique não conseguiu reverter. Mas o Cruzeiro não pode falar igual falhou. A defesa não pode. Sim, o Cruzeiro claro, no jogo responsabilidade. a defesa falhou o tempo todo, não jogou nada no meu modo de ver as coisas. E muito o problema. Colocou 3 volantes. Os volantes não deram proteção devida à defesa. Primeira coisa foi isso. Segundo, os zagueiros estavam corpo a corpo, tá? Mas o gol do Paulo André, que eu vou voltar nisso. Porque aquele lance, se você está dentro da área, você vê que o cara vai vir para cima de você, você sai fora da área e mata a jogada lá. Todo mundo sabe disso. Quem ensinou isso pode deixar quem entrar. me ensinou isso foi o Strick, que me ensinou uma coisa que eu carrego o resto da vida. Todo centroavante é medroso, se ele não for, você fazer ficar. Entendeu? Você tem que chegar. Isso, o Beckman, eu li uma crônica outro dia na internet, o filho que me mostrou até, o Felipe. Alguém escreveu um negócio que eu achei. O zagueiro é o cara que está ali pronto, tem que estar pronto para acabar com a jogada bonita, para jogar feio, para dar chutão. O último homem. O zagueiro é isso. Hoje não, hoje eles querem que o zagueiro jogue bonito. Pelo amor de Deus, não é isso não. Foi um show de horror. O zagueiro tem que zagueirar. Então vamos ver, já que a gente está falando de show de horrores, vamos ver a tabela do grupo 1 da Libertadores também. Santa Fé da Colômbia surpreendeu o Colo-Colo dentro de casa, meteu... Foi 3 ou 4? 3, né? 3. É o líder do grupo, é o melhor time, me pareceu o time mais constante. O Atlético perdeu mais 3 pontos para esse time aqui que está em último lugar no grupo. É a mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro. Você está aspirando a alguma coisa numa competição como a Libertadores, você não pode se dar ao luxo de perder 3, 4, 5, 6 pontos para o pior time do grupo. E tem um detalhe aí que é importante. Agora tem a campanha do Eu Acredito, dos 2 gols de diferença. Mas muito graças ao Santa Fé. Porque se o Santa Fé tivesse ganhado de 1-0, o Atlético teria que fazer 4 gols no Colo-Colo. Essas são as imagens do Atlético lá fazendo treinamento no campo do Atlas, né? E eu acho que o torcedor ficou bastante triste com algumas peças que voltaram a não apresentar, não resolveram. Dátolo. Tá mal. Tá mal, não tá bem, não é de hoje, tá voltando. Ele está voltando de contusão, não vai jogar o que jogava. Jogador nenhum sai da contusão, fica um tempo inativo e volta com a mesma qualidade. O Atlético recebe o Atlético é altamente dependente de um jogador. Marcos Rocha. Entendeu? Mas dá para ficar sem o Marcos? Será que não vai se aprender como o Cruzeiro tem dificuldade de jogar, por exemplo, sem Ricardo Goulart? Vai ser essa viuveza eterna? Não, mas o problema todo é o seguinte. O sistema de jogo do Atlético é feito para ter o Marcos Rocha. Quando o Marcos Rocha não está, existe o problema. Aí você tem a jogada com o Douglas Santos. Quando o Douglas Santos joga, que é bom jogador. E foi mal. Dessa vez ele não foi bem. Mas dá para você virar um pouquinho. Vira aqui. Esse aqui, o zagueiro, o lateral direito, você marca mais. Marca mais um pouco, deixa o outro subir mais um pouco. Carlos e Patrick, fala para mim. Ivan Drummond. Não são no mesmo nível dos titulares. O melhor zagueiro que nós temos em Minas, para mim, é o Leonardo Silva. Sem dúvida. O melhor zagueiro, o que eu mais gosto aqui, ele não brinca esse serviço. Tanto defensivo quanto ele não brinca esse serviço. O Patrick não vai ser nunca um Marcos Rocha. Não tem a mesma característica. O que aconteceu com o Patrick no esporte é uma coisa, aqui a situação é outra. Lá ele era um jogador que era igual aos demais e resolvia fazer gol, aparecer no ataque e tal. Se não souber explorar isso direito, não vai adiantar. Fica um buraco na direita. Quer dizer, esse é um problema. O Ed Carlos não está no mesmo nível do Leonardo Silva. Sem dúvida alguma. Agora o Atlético também pecou nas finalizações. Da mesma maneira que o Atlas encontrou bastante espaço no setor defensivo do Atlético, o ataque também não funcionou. Não. E mais uma vez, né, o Vitor, né, salvando o Atlético, o São Vitor, enfim. Ficou barato, né? Ficou barato. Ficou barato. Igual ao mesmo caso do Cruzeiro contra o Huracan. Eu fiquei triste de ver os mineiros num momento assim, que era o de volta por cima, como aconteceu com o São Paulo. O São Paulo conseguiu reverter um jogo com a baba do grupo, que era o Danúbio. A gente estava esperando, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Então, com base na atuação de Cruzeiro e de Atlético no meio de semana, o que nós podemos esperar desse jogo de amanhã? Entendeu? É o pior possível. E o problema é que, com esse novo gramado do Mineirão, que
na minha opinião, não sou o expert para falar, mas ficou horroroso, porque parece que você está jogando num gramado sintético, a bola não amortece, a bola bate muito, jogo de muito contato físico. Vamos ter um desgaste físico muito grande para os times entrarem em campo para uma competição que é mais importante e ainda um pouco mais desgastados. E você vê a diferença que faz, né? Porque o Atlético vai ter alguns desfalques aí, provavelmente o Marcos Rocha não joga. Então, assim, a gente pode esperar um jogo muito pegado, de muito contato físico, de muito desgaste físico e pouca técnica. Essa é a minha observação. Para no meio de semana você ter que colocar em campo o que você não apresentou pior pro Cruzeiro. Até agora na temporada. Isso é pior para o Cruzeiro. Pior para o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem um jogo terça-feira já. Sem dúvida. Quer dizer, não tem tempo de descanso.